Oi, meu nome é Laura, eu sou acadêmica de medicina do terceiro período e eu vou falar um pouco sobre os tipos de pesquisa e os seus objetivos. Bom, o tipo de pesquisa foi a revisão integrativa da literatura, que é uma das metodologias da pesquisa científica, e esse tipo de pesquisa ele tem a finalidade de reunir, avaliar e sintetizar o conhecimento disponível sobre determinado assunto. No caso do nosso estudo, foi a prevenção das lesões de pele no período operatório, pré e pós-operatório. Os principais objetivos da revisão integrativa são identificar e analisar evidências científicas sobre um determinado tema, fornecer os subsídios necessários para as tomadas de decisões baseadas nas evidências apresentadas, apontar as lacunas na literatura que possam ser abordadas em futuras pesquisas e sintetizar informações de diferentes estudos para facilitar a implementação de boas práticas no determinado assunto da pesquisa. Olá, meu nome é Gabriel Correia e como estudante de MCM3, eu vou falar sobre o tipo de estudo escolhido e as suas principais características. O tipo de estudo escolhido é a revisão integrativa da literatura. Suas principais características são: o seu objetivo principal é a síntese de conhecimento científico, permitindo uma análise crítica e abrangente, combinando diferentes abordagens e metodologias sobre um determinado tema. Assim, permite-se identificar lacunas na literatura e propor novas pesquisas. Esse tipo de revisão é essencial para a prática baseada em evidências, especialmente na área da saúde, permitindo que os profissionais tomem decisões fundamentadas em pesquisas científicas. Para garantir o seu rigor metodológico e confiabilidade dos resultados, essa revisão segue um processo estruturado em 6 etapas. A primeira etapa é a identificação do tema e a formulação da pergunta de pesquisa, tendo como foco a definição clara do problema. Para estruturar essa questão, utilizam-se estratégias como PICO, PICOD, SPICE, entre outras. Nessa etapa também, inclui a definição dos critérios de inclusão e exclusão de estudos que serão analisados. Na segunda etapa, busca e seleção de estudos é o que é observado. Então, vai ter uma busca de artigos, principalmente de fontes como Cielo, Google Acadêmico, Lilacs, Medline, entre outras. A seleção de estudo é feita de acordo com os critérios estabelecidos, como recorte temporal, idiomas aceitos e acesso ao texto completo. Na terceira etapa, vai ter-se a extração e categorização dos dados. Após a seleção dos artigos, os dados são organizados em categorias que permitem a comparação e análise crítica. Essa etapa envolve identificação de informações relevantes, como o objetivo do estudo, metodologia utilizada, principais achados e limitações. Os dados podem ser organizados em um banco para facilitar a classificação e a interpretação dos resultados. Na quarta etapa, tem-se a avaliação crítica dos estudos. Nela, vai ter a qualidade e a confiabilidade dos estudos incluídos na revisão, sendo avaliados com base em critérios metodológicos específicos. Para isso, podem ser utilizados instrumentos de classificação do nível de evidência, como o proposto pelo Centro de Medicina Baseada em Evidência de Oxford e o modelo de Melnick e Fineault-Overholt. Essa análise permite avaliar a consistência dos resultados e sua aplicação na prática clínica. Recomenda-se a revisão por pares para garantir a confiabilidade da análise. Na quinta etapa, tem-se a interpretação e síntese dos dados. Nessa etapa, os achados dos estudos selecionados são comparados entre si. Então, vão-se identificar as convergências, divergências e lacunas no conhecimento, permitindo uma discussão mais aprofundada sobre o tema investigado. A discussão dos resultados deve enfatizar as implicações dos achados para a prática profissional. Na sexta etapa, por fim, vai ter-se a apresentação da revisão integrativa. Os resultados dessa revisão são apresentados de maneira clara e objetiva, muitas vezes por meio de tabelas, fluxogramas e quadros que facilitam a compreensão. Essa etapa final visa garantir que o leitor possa visualizar de forma acessível os principais achados e suas implicações para a prática profissional. A apresentação deve evitar redundâncias e priorizar uma abordagem direta e esclarecedora.
Sou Gabriela Mendes, aluna do terceiro período, estou cursando a matéria de MCM 3 e vim aqui falar um pouco do artigo no qual utilizamos para esse trabalho, que foi Prevenção de Lesões de Pele no Perioperatório, uma revisão integrativa da literatura. Um ponto muito importante desse artigo é que sua confecção foi feita pelo enfermeiro, que é o papel responsável nos cuidados pós-operatórios, já que é ele que faz o acompanhamento dos pacientes. Ele é muito interessante por trazer a visão da enfermagem baseada em evidências, além do fato de trazer técnicas e métodos importantes para o cuidado e prevenção do paciente pós-operatório, já que é um fato muito observado algumas lesões na pele causando malefícios ao paciente, como ulcerações por pressão, já que em decorrência do paciente ter que ficar deitado em uma maca por longos períodos, poderia causar algum tipo de lesão de pele. Ele traz como um método muito importante a sua prevenção através de materiais específicos, geralmente indo para o campo de viscoelásticos, como colchões viscoelásticos ou alguns mecanismos específicos de controle. Um outro ponto muito importante que ele traz é a comparação entre esses métodos, além do seu benefício para a cirurgia, pois existem alguns métodos que são bons para a prevenção de ulcerações, porém não são adequados para uma cirurgia, por manter o paciente muito instável após ela. É um artigo muito interessante e traz como importância dele o poder da informação a respeito daquele método específico, sendo de mais fácil acesso a essa informação através de uma revisão de literatura integrativa, e traz essa compreensão maior de quais são os melhores métodos para a prevenção de lesões perioperatórias de pele, focando principalmente em ulcerações por pressão. Boa tarde, meu nome é Mila, sou acadêmica do terceiro período de Medicina do Unitepac e hoje vou apresentar sobre o checklist Prisma, na matéria de Metodologia Científica em Medicina, do professor Durval. Essa semana, na nossa prática, nós trabalhamos um artigo de revisão com o checklist Prisma. É importante falar que o checklist Prisma, ele é um conjunto de diretrizes utilizado para garantir a transparência e a qualidade na elaboração de revisões sistemáticas e de meta-análises. O objetivo principal do checklist é melhorar a clareza e a reaplicabilidade dos estudos, garantindo aí que os leitores e os pesquisadores possam fazer uma avaliação crítica desses achados. Então, o checklist Prisma, ele contém 27 itens, com seções principais, que vão cobrir desde a introdução até a discussão. Entre esses 27 itens, vai estar contemplado o título e o resumo, a introdução, os métodos, os resultados, a discussão, o financiamento e o registro. Dentro de cada um desses, a exemplo, por exemplo, do método, nós vamos ter critérios de elegibilidade, como que são as fontes de informações, quais que foram as estratégias de busca, como se deram a seleção de estudos, para a extração desses dados, avaliação do risco de viés, dentre outros fatores, síntese de dados. Nos resultados, por exemplo, nós vamos ter a seleção desses estudos que geraram o resultado, a avaliação desses riscos e, por fim, a discussão, junto com suas limitações. É importante falar que a utilização do checklist Prisma melhora a transparência da revisão literária, facilita a reaplicação por outros pesquisadores, reduz os vieses, e aumenta a confiabilidade desses achados, e também é importante para a aceitação em revistas científicas de alto impacto. Olá, eu me chamo Ana Carolina Lins e eu irei falar acerca da qualidade do artigo baseado nos critérios do Prisma. Bom,
Para validar a qualidade baseado nos critérios do Prisma, a gente tem que analisar alguns tópicos. O primeiro é acerca do título e do resumo. Nesse critério, o nosso artigo ele apresenta um título bastante claro e um resumo estruturado, apresentando o objetivo, o método e os principais achados do artigo, o que está alinhado com as diretrizes do Prisma. No segundo tópico, que seria a introdução, também está de acordo com as diretrizes do Prisma, porque ela contextualiza bem o problema e apresenta a justificativa da necessidade da revisão, apresentando a pergunta da pesquisa de maneira clara. Nos métodos, ele segue um processo estruturado de revisão, só que ele não menciona a utilização de um protocolo registrado, como o Prisma sugere. A seleção de artigos foi feita por duas bases de dados, que foi a Sinahal e o Medline, e nessa perspectiva poderia ter sido abrangido mais algumas outras fontes de dados, para deixar o artigo mais completo. Também não há uma descrição detalhada da estratégia de busca, não apresenta os termos utilizados, os operadores booleanos, o número total de artigos encontrados antes da triagem. Acerca dos critérios de inclusão e exclusão, estão de acordo com as diretrizes do Prisma, porque ele apresenta o idioma, ele também apresenta o período de publicação, apresenta os tipos de estudos aceitos, e isso está dentro das diretrizes do Prisma, do que é esperado, né? Na seleção de estudos, o artigo menciona a triagem baseada em critérios definidos, só que não tem um fluxograma de seleção dos artigos, que é um critério essencial para o Prisma. Na extração de dados, foi desenvolvido um instrumento para coletar a informação dos artigos, que é validado por especialistas, e isso aumenta a confiabilidade dos dados. Na síntese de resultados, os achados eles são apresentados em tabelas e discutidos de forma descritiva, só que não há uma avaliação detalhada do risco de viés dos estudos incluídos, o que é recomendado no Prisma. E na discussão e na conclusão, o artigo ele reflete sobre as evidências encontradas e suas limitações, só que ele não menciona os possíveis vieses na seleção dos estudos ou no impacto das limitações metodológicas. Bom, sobre a qualidade do artigo baseado nos critérios do Prisma, nós podemos concluir que ele atende vários desses critérios do que é esperado, só que ele carece de alguns elementos fundamentais, como a presença de um fluxograma da seleção dos estudos. Ele também deveria apresentar uma avaliação mais detalhada do risco de viés e também uma descrição mais rigorosa da estratégia de busca. A revisão, ela apresenta um método extremamente estruturado e coerente, só que deveria ser mais transparente e rigoroso na metodologia para atender completamente o que o Prisma espera. Obrigada.